Tenho agora 27 anos e sou estudante de cinema. Enquanto pensava acerca deste filme, cortei relações com o meu pai. Disse-lhe que não voltaria a estar com ele enquanto não conversássemos acerca de certos assuntos que nunca abordámos antes. Eu acabo por descobrir muito o filme quando descubro as cassetes 8mm do meu pai, não é? Que ele tinha na gaveta, guardadas, e quando as descubro realmente sou atordoado com uma série de memórias antigas, imagens de eu com poucos meses a gatinhar, eu no colo do meu pai. Então, na altura, quando eu vi essas imagens, descobri essas cassetes, a minha relação com o meu pai já não estava propriamente na melhor fase, e até me recordo que fez-me questionar se realmente não seria possível nós voltarmos a ter a relação tal como tínhamos no passado, sermos mais próximos. É como se visse tudo aquilo e de repente tivesse-me batido um certo saudosismo. Foi ao falar com a minha mãe que me fez perceber que o seu comportamento não tinha mudado e que ela estava a ser muito afetada, e isso fez-me questioná-lo, enfrentá-lo, colocar-me à frente da câmara e colocar quase essas imagens de arquivo como um bocado como prova de um trauma e de uma cicatriz que continuava ainda muito... Uma ferida que, aliás, ainda não tinha cicatrizado. As primeiras imagens datam de 1988. É como se parece que o filme tivesse tido um movimento de começar comigo a expor o meu trauma e depois terminar na minha mãe a consciencializar-se do trauma que ela ainda vivia. E ela toma consciência e ela diz uma frase no filme que eu acho que é muito bonita, que é: ele é feliz, eu tenho o direito também de ser feliz, não é? E talvez ela não tivesse realmente tido consciência desse direito até eu ter aparecido com a câmara de filmar e ter instigado um bocado: mas mãe, olha o que o pai está a fazer, vocês não têm que continuar juntos. Ela sofria sem conseguir fazer frente ao meu pai. A cultura cabo-verdiana realmente é uma realidade distante, não é? Os meus pais já estavam cá, não sei, há mais de 20 anos, quando eu nasci. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, o meu pai dizer várias vezes: não, vamos evitar falar crioulo em casa para que tu não tenhas, por exemplo, dificuldade na escola. E eu acho que eu próprio, foi por mim que fui aprendendo não só a falar crioulo, ou ainda hoje falo mal, mas fui aprendendo a perceber crioulo e a inteirar-me de toda a cultura cabo-verdiana. E isso foi uma coisa que eu quis deixar claro, no sentido em que eu agora estou à procura dessas raízes e estou também a descobrir essa história, e o meu filme que agora vem a seguir é uma continuação desse processo. Se no Fruto do Vosso Ventre o que eu estou a fazer é expor os comportamentos do meu pai, o que eu agora estou a tentar verdadeiramente fazer é compreendê-lo numa esfera mais ampla, e quando digo uma esfera mais ampla, refiro-me à esfera de Cabo Verde, porque digamos que eu cresci a ver essa questão do meu pai ser infiel, eu cresci com a minha mãe a dizer que tem mais de 30 irmãos, eu cresci a ver esses mesmos irmãos a terem outras mulheres, e para mim, não achando normal, cresci nesse ambiente e sendo miúdo, acabas por não questionar muito, não é? Então agora a minha pergunta é: porquê? O que é que se passa em Cabo Verde, ou o que é que se passa na geração dos meus pais? Vamos recuar no tempo, e quando fazes esse processo tu percebes: ok, isto faz sentido, e começas a ligar, como se um detetive à procura das pistas e a criar esses encadeamentos, começas a ligar os pontos. Então o processo em si está a ser muito, já estou neste processo há 2 anos, de ler muitos livros, de falar com investigadores de Cabo Verde. Está a ser cansativo, mas ao mesmo tempo também muito estimulante e muito interessante. Parece que é preciso recuar para poder andar para a frente.